Atenção para o serviço do nosso programa. Nós temos um e-mail, veja só aí, nós temos você tem Twitter, né? Nós temos um e-mail. Você pode entrar em contato conosco por esse e-mail, mandar suas críticas, sugestões, comentários, tal. A Jane Stackflat. Jane Stackflat. Jane Stackflat vai dizer qual é o nosso e-mail. O e-mail é mais simples do que o nome dela. E-mail em cartaz, @tvaberta.tv.br. Isso, passa para a Tuna agora, quero ouvir a voz da Tuna. Nós temos também um site, você pode assistir toda a programação da TV aberta, ao vivo e em cores, em qualquer parte do Sistema Solar, pelo nosso site. Qual é o site, Tuna? O site é www.tvaberta.tv.br. Você estava falando de Stackflat? Olha assim, a Sub-Stackflat do EC Diniz Lentini. E a Haddad, que o Gustavo não veio. Olha lá, Ribari. Gente, aqui é a Torre de Babel, né? Essa é a globalização, tá vendo? Agora a Jade Diniz vai dizer qual é a nossa página no Facebook. Curta a gente lá na nossa página, que é a... fanpage, @programa em cartaz. Isso, beleza. Curte lá, dá um like, compartilha, enfim. Como não sobrou nada pro Lucas Lentini falar, ele vai dar um oi só pro pessoal, dá um oi pra tu. Isso, legal. Oi. Porque ele é fininho, né? Dionísio, mais uma vez, hein? Você trouxe os dionisíacos todos? É a banda cover do The Cure. A banda cover do The Cure. Viram os figurinos aqui? Ó. Não, isso é posição. É direção de arte. Direção de arte, né? Cara, você escreveu tudo aquilo lá na lousinha. 2 livros de Dionísio Neto. Carta ao pai Kafka. Ciclo de leituras dramáticas de Valcir Carrasco. Só que tem 5 textos. Nós somos um só festival. Ali são 5. Vocês são um festival. A gente é um festival, né? Somos é um evento. entertainers. É assim, a gente ocupa o espaço. Que deixa ou que não deixa, a gente vai ocupar o espaço. Vai ocupar. Aqui a gente deixa, tá? Pode ocupar à vontade. Não é você, a gente não está referindo exatamente a você. Bom, eu já tinha levado para um lado pessoal. Contexto, fora aqui do estúdio. Vamos começar pela ordem, então, lá, tá? 2 livros do Dionísio Neto, tá? Aqui, os 2 livros do Dionísio Neto. Sendo que um deles tem 5 peças. Né? O outro também. Também. São 10 peças. Desembestai, Peças Reunidas, volume 1. Isso. Aqui. Esse aí eu lancei pela editora Benfazeja. Você pode adquirir no site da Benfazeja, que é benfazeja.com.br. Benfazeja.com.br. São 5 peças. Tem Desembestai, né, que é a primeira, é a terceira da trilogia do Rebento que eu escrevi lá nos anos 90, junto com Perpétuo e Profundo. Deixa eu ver essas outras. Antiga. Lembra delas? Sim. Antiga ou A Milagrosa História da Imagem que Perdeu Seu Herói. Isso. Eu escrevi, montei com a Helena Inês, no Rio a Renata Sorrá leu, o Francisco Coco leu essa peça. Olha que barato. E o José Rubem Chachá fazia. Maravilhosa essa peça. Foi a estreia da Jane como atriz. Sua estreia? Eu digo que um dia eu conheci um rapaz chamado Dionísio. Não era o próprio Deus, mas o neto dele. O neto dele, né? Boa. Essa é uma outra aqui que é a Peregrina. Isso. Essa é uma peça curta, né, inspirada na Bjork. Essa daqui é os dois lados. Essa aqui é inspirada na Bjork? Essa aqui é a Peregrina, a Guerrilheira, Deusa. A Guerrilheira e a Deusa na Terra da Rainha Cega. Ou CH816048. Era o número do meu passaporte na época. No seu passaporte, né? É a história de uma viajante e tal. E aqui os dois lados da Rua Augusta. Lá da Rua Augusta, quem que veio aqui? Você, Sim, né? A Jane. Que a gente transformou a Rua Augusta num palco. A gente fez uma peça dentro de um ônibus que a gente fazia dos dois lados. Foi o máximo. E o Sísifo? E Sísifo é uma peça inédita que eu estou tentando montar. Mas é muito difícil fazer teatro, né? Você sabe disso. A gente ama, teatro é uma festa, teatro é uma alegria, mas no Brasil a gente não tem meritocracia, a gente está sempre começando do zero. O elenco está aí. Então, apesar de eu já ter escrito 15 peças de teatro, premiado internacionalmente... A gente nem é perseverante, a gente já tem muito. Mas tem muito. Mas Sísifo eu estou tentando, viu, Sesc? Estou tentando, Sesc. Sísifo eu também estou com projeto no Sesc. Bom, ali tem 5, aqui tem 5. Essa aqui foi o primeiro que eu lancei pela Giostre. Está à venda em todas as livrarias Giostres do Brasil e várias livrarias do Brasil. E vários teatros tem vários também. teatros, eles têm livrarias da editora nos teatros, né? Aí tem Perpétua, que foi a primeira peça que eu escrevi. Aí Desconhecidos, que eu montei com o Ivan Feijó. Deixa eu colar que eu não lembro, né? Muita peça. A borboleta dançando parecia a brisa beijando a primavera. Essa é uma peça inédita. É uma peça inédita, baseada numa lenda japonesa, que se passa no Tanabata Matsuri, lá na Liberdade.
E Corações Partidos. Corações Partidos e Contemplação de Horizontes. Isso. Isso é bom de títulos, hein? É boa essa. Essa aí eu me inspirei no Renato Russo. Que ele falava, tudo foi por causa de um coração partido, um coração. E aqui... Vocês vieram aqui também, sozinho lá no espaço. Eu escrevi 15 peças ao todo e eu estou lançando todas, entendeu? 10 já estão aqui, falta 5. Falta 5 que eu vou lançar no segundo semestre, pela Benfazeja também, Opus Profundo e outras peças. Legal. É isso, né? Agora, eu estava indo pela ordem ali, mas vamos pular a ordem. Isso. Vamos falar do ciclo de leituras dramáticas do Valcir Carrasco. Maravilha. Que a turma toda está aqui. Todo mundo participa desse ciclo. Todos nós. São quantas peças do ciclo? Querem falar? Falem. São 5 peças. Fala logo, 6, senão ela pega o seu lugar. Grita Paixão, ela me ajuda. Êxtase. Jonas e a Baleia. Jonas e a Baleia, que ele é o Jonas. O Jonas. Eu sou a E qual Baleia. que é? E Grita Paixão, que Grita é uma Paixão. peça lindíssima, que foi montada há 30 anos atrás, foi escrita há 30 anos atrás. Pelo Alcir, E- 30 anos atrás? Sim. É. E é uma peça, assim, ela tem um perfume maravilhoso, assim, ela brinca com a morte, com a vida, aquelas coisas profundas do Valcir Carrasco, que em 45 minutos ele faz aquela curva poética de deixar todo mundo chorando Ele em é um prantos. gênio, né? Ele é um Valcir gênio. é um gênio. Ele tinha que estar aqui, ele tinha que estar aqui com Ele a está gente. em obra. Tá através de vocês. Pô, essa ficou bonita, hein? Essa ficou legal. E... Tuna, o que você está me olhando, Tuna? Fala de êxtase, Não Tuna. falou. Pode falar, fala, Tuna, fala, Tuna. Qual dessas 5 você participa ou em todas? Eu participo de Êxtase, a gente vai estrear justamente, abrir o ciclo na sexta-feira que vem, agora dia 4. E é assim, toda vez que eu leio a peça, eu choro na minha casa, eu me emociono. Eu acho de uma profundidade extremamente atual, completamente universal, porque é uma história de maternidade, de amor e de drogas. É uma história de dependência química, da influência que uma pessoa que a gente ama pode ter sobre a gente, tanto de um modo destrutivo como de um modo que te faça te expandir, desabrochar. No caso, não queria dar spoiler, mas no caso é a influência de um dos amigos sobre o outro e ele leva ele para o mundo das drogas e a mãe chega... de repente, ela não se dá conta, porque é uma mulher extremamente superficial, que vive fazendo lipoaspiração, Não botox, percebe, sei o não quê. sabe o que Não, ela não percebe, ela Não só... saca. E ela é autocentrada nesse amor de mãe. Tá. E, de repente, eles dão... Pode contar a história do bolo, né? Pode. Bom, aí dão um bolo pra ela. Paciência. E aí dão um bolo pra ela que tem uma substância. E ela começa a viajar, ela pira na batatinha, ela fica completamente alucinada. E ela começa a ter delírios de que ela é uma rainha do Egito e tal. Mas aí vem à tona todo esse amor. É um humor, não é muito humor, né? Mas vem à tona todo esse amor que ela tem pelo filho. E essa coisa autocentrada da mãe. Que às vezes a mãe tem isso. É o meu amor pelo filho, eu amo meu filho. Mas você não sabe o que é bom pro teu filho. O que tá rolando? Você sabe o que teu filho faz na casa dele? Você sabe quem são os amigos dele? Você sabe do que ele precisa? E aí vai muito fundo... nessa questão tanto do amor como da asfixia através do amor. Esse universo da droga que, nesse caso, virou crack, na época que ele escreveu... Não era o crack, devia ser Não outra existia coisa. ainda, né? Não tinha essa proliferação. Então, ele toca em feridas, assim, muito, muito profundas e completamente universais, né? E não é atuais, essa né? coisa Atuais, brasileira. É universal, é contemporâneo e é atemporal ao mesmo tempo, que E é pop. contemporâneo. Ele é Faz- pop, ele né? já faz E a pop escrita de do primeira Valcir, qualidade. eu Exatamente. falo assim, uma peça quando é bem escrita, porque você sabe que é difícil decorar, não é assim que a gente decora, mas uma peça quando é bem escrita, parece que à medida que você vai lendo, você já decorou. Já introjetando Porque aquelas vai coisas, né? entrando em você. Você ele vive tem essa uma, experiência, Você né? uma vive a dramaturgia. Os o Valcir- textos do Valcir são assim, né? A gente é. é sugado Tem pelo um diálogo texto. legal, um diálogo E ele Você tem se uma identifica de coisa. cara. Essa primeira linha, você já tá lá o personagem Já pronto. tá lá. É, Na primeira fala dele, você já sabe quem ele é. E ele é Lucas, muito fala generoso. alguma Não, só coisa vou aí, né? terminar Tô isso. só atento. Na hora que Fala a turma do Jonas terminar, e a você- Baleia. Eu vou terminar do ponto Jonas de vista do sim. autor, assim. A generosidade de um autor. Não tem nenhum personagem menos importante ou que tenha menos espaço numa história do Valcir. Todo mundo está lá porque tem um propósito. Então, você tem texto, você tem uns bifes tão
deslumbrantes para um ator fazer. Eu queria salientar isso. Não é todo ator Todo ator que tem isso. Ele não joga fora nada. Não, o Valcir, ele aproveita. Explora, né? Vai a fundo. Assim como as provocações, acho que nenhum texto dele é simples, né? Tudo é um universo complexo, assim como o Jonas e a Baleia, que traz uma gay play. É uma gay play inédita, a gente não montou ainda. Gay play. É uma gay play. É uma gay play. Olha, eu nunca tinha ouvido esse termo. Gay play. É uma gay play. E que vai, né, no momento que estamos hoje com discussões de gêneros, com discussões sociais. Tão radicais até, né? Radicais, com a diversidade. E que bom, né? Que bom que estamos abrindo as portas sociais. Ele traz profundo isso. Acho que o Jonas, ele traz essa coisa da mitologia do Jonas e a baleia, que ele foi engolido pela baleia, e porque ele não quis cumprir uma promessa divina, que ele tinha que executar, e ele sai de dentro da baleia. Então o Jonas, como personagem, traz essa história da mitologia com esse empresário, para quebrar todos os laços sociais, eu acho que... Agora, me diga uma coisa, vocês participam de mais de uma peça, todos, né, que é a coisa. Como é que rola isso? Todo eu mundo... tô em todas, você porque tá em todas. Eu tô lendo a rubrica, ela que também ganha mais. É um personagem. Eu ganho mais, fala mais, ganha mais. É muito ela as rubricas, muito bem, sinal. E eu tô muito honrada do Dionísio ter me confiado isso, porque é uma responsabilidade. A Tuna já fez isso e não é fácil. Não. Sabe por quê? Você tem que permitir que o público visualize o que você está lendo. Então, você tem que interpretar a rubrica, não é colocar uma carga dramática, não é isso. Você tem que interpretar no sentido da maneira com a qual você vai tem que contar. O público tem que... Eu fiz uma leitura outro dia na Casa do Saber, justamente. Eu li com o Daniel Alvim e Helena Ranaldi, uma peça linda, direção do Chiquinho Medeiros. E aí, várias pessoas da plateia, fiquei tão lisonjeada, sinceramente, falaram assim, você sabe que você leu de uma maneira que eu entrei na cena, eu visualizei o que estava acontecendo e até o estado emocional das pessoas. Gente, eu nunca tinha ouvido isso, eu achei que, ali a rubrica. Não, aquilo me deu um toque. Eu falei isso com ela. Você tem que colocar o público dentro da peça. Então você está em todas, você lê a rubrica em todas as peças. Eu estou muito honrada, muito obrigada. Você também faz todas. Eu não só faço isso, assim. Você só faz isso. Eu fiz a curadoria do ciclo e eu dirijo também as leituras. Essa minha direção é minimalista. E eu falo que é uma direção japonesa, bossa nova, porque é um banquinho no violão, porque é super simples, porque a gente não teve tempo de ensaiar, porque assim, eu já fiz leituras encenadas e tudo mais. Mas essa eu falei, não, vamos privilegiar o texto, porque afinal de contas é um ciclo de leituras do Valcir. É a primeira vez que essas 5 peças são reunidas no Brasil. Né? Por exemplo, Desamor ele escreveu para mim. História de um taxista homofóbico que faz mexer com os passageiros. Junto com Seios e junto com Jonas e a Baleia. A gente chamou essa trilogia de trilogia do sexo. É do amor, mas é do sexo também. É do amor, mas é do sexo. E assim, ele fala do lado B do sexo, assim, com uma maestria esplendorosa, assim. E tudo isso começou, Atílio... Amor e desamor. Amor e desamor, né? Tudo isso começou porque é o seguinte, quando a gente tinha um teatro lá no Companhia Satélite, o Inflamável. A gente, da peça Desconhecidos, a gente tinha um banco, que era do Rodrigo Servino Lopes, que ele é um dos arquitetos de Inhotim. E aí ele fez a cenografia e aí ele desenhou esse banco fantástico, é um banco design, que era incrível, e era um banco que abria e fechava, era uma coisa extraordinária. Que na hora de fazer a limpa lá no teatro, eu falei, gente, esse banco eu não posso jogar fora. Né? Aí eu falei, então eu vou fazer o festival do banco. Aí eu mandei e-mail para um monte de autor para mandar, olha, você tem peça para 2 atores e um banco? E 10 mandaram. A única que a gente leu e a gente falou, nossa, que peça extraordinária, é essa que a gente vai montar. Foi Seios, e era do Valcir, entendeu? E aí a gente montou, eu e Jane, a gente ficou em cartaz um tempão, a gente pretende refazer para o festival aí, enfim. Aí começou a ideia. E aí ele mandou, aí ele falou, Dionísio, eu achei a peça pequena, eu vou escrever Desamor para você. Ele mandou Desamor, e aí depois ele mandou Jonas e a Baleia.
Jonas e a Baleia eu ainda não consegui montar, porque é uma peça que é muito vanguarda ainda hoje, assim, ela foi escrita há muito tempo atrás, mas assim, na verdade é o seguinte, resumindo, a história de um empresário que rouba o namorado da própria filha. Esse é o enredo. Esse é o plot. Esse é o plot. Então ele é uma gameplay. Então ele tem o caso com o namorado da filha. Cachorro! Isso é genial! Isso é genial. Cachorro! Vou colocar isso numa novela das 9. Bom, onde, quando, como é que começa? Começamos Começa amanhã. agora, sexta-feira. Sexta-feira. Serão na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, 509, do lado do metrô Brigadeiro. É um auditório maravilhoso, um auditório super charmoso, confortável, impecável. Tem uma cafeteria lá maravilhosa, tem estacionamento do lado, na Avenida Paulista. 6h30, você falou, né? Que 6h30. Do lado do metrô. Sextas e sábados de agosto e sábados de setembro. Sempre às 6h30? Sempre às Isso, 6h30. 18h30. Vamos lá, olha lá! Vamos retomar. Livraria Martins Pena, Avenida Paulista. Martins Fontes. Avenida Paulista 509, do lado do metrô Brigadeiro. 18h30. 18h30. Sextas e sábados de agosto e sábados de setembro. Sábado de setembro, legal. E aí, na sequência, eu faço carta como é que é? Ingresso, entrada? Como é que é o negócio? Ingresso compra na hora, pagamento em dinheiro, R$20. Tá, legal. Né? Tem um e-mail para inscrição. Aí, meu e-mail particular, eu que estou fazendo tudo, é dionisioneto@uol.com.br. dionisioneto@uol.com.br. Isso, S é Dionísio com S, um T só. Vamos ao terceiro assunto, então? O Carta ao Pai. Que na verdade, vai ticando. O Carta ao Pai foi que deu origem à série do Valsir. Porque eu estava com espaço lá na livraria, que assim, eu faço essa peça há 1 ano. Essa peça, essa carta, o Kafka, ele escreveu em 1919, ou seja, vai fazer 100 anos. 100 anos. E é mundialmente conhecida, né? Eu li quando eu tinha, acho que uns 17 anos, eu fiquei extremamente impactado, sempre quis montar essa peça. Aí eu montei em 2009 no Sesc Santana, com a direção da Solange Ackerman. Era uma direção super encenada, tinha cenário, tinha uma outra atriz que fazia enfermeira e tal. E aí passaram-se os anos, eu estava um dia na minha casa, com aquela necessidade de fazer teatro, alguma coisa, né? Quero fazer alguma uma coisa. peça. E assim, a crise, tudo difícil. Eu falei, gente, eu vou fazer uma peça na minha sala. Eu vou fazer teatro em domicílio. Home. Que é uma coisa que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos e tal. E aqui algumas pessoas fazem, né? Fizeram, E aí foram 30 pessoas na minha casa. E aí a peça foi um sucesso. Eu faço a La Spalding Gray, que é uma homenagem a Fernanda Torres, minha amiga. É uma homenagem a ela e uma homenagem ao Spalding Gray. Ou seja, eu faço atrás de uma mesa só. Atrás da mesa. Com o mínimo de recursos e o máximo de expressão. A gente tem uns trechos aí pra gente ver. Que legal. Vamos mostrar aí? Dá pra mostrar? Já entrou no ar? Já estamos no ar. Carta ao Pai. As coisas foram mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda. Sacrificou tudo pelos filhos. E especialmente por mim. E graças a isso eu vivia larga. Não tive qualquer preocupação com o meu sustento. E, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Você conhece a gratidão dos filhos. Sempre me escondi de você. No meu quarto, com meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. No templo eu não ficava ao seu lado. Eu nunca tive sentido de família. Do que trata Carta ao Pai? Fala rapidamente. Então, Carta ao Pai, assim, o Kafka ele estava internado com o princípio de tuberculose lá nos arredores da Áustria em 1919. E aí, em 10 dias, ele escreveu essa carta, cuspindo sangue, ou seja, ele escreveu literalmente com sangue, né? Que é um acerto de contas com o pai dele. Ele tinha um pai tirano, ele era apaixonado por esse pai, e o pai era um comerciante super austero, né?
Oh, meu, será que é o Kafka? Não é possível. É o Kafka. Não é possível. Fala pra ele que você Alô, vai falar pra ele Kafka, agora. estamos falando de você Se aqui. alguém fizer isso. Nossa, se Depois eu alguém falo fizer isso com no meu você. Daniel, eu isso. É transmissão de pensamento, foi pensar no Kafka. Ele mandou abraço, mandou abraço. Ah, legal. Aí- Um acerto de contas, pai e filho, né? E aí ele escreve essa carta para propor uma relação mais leve com o pai, entendeu? E aí na peça eu faço o Franz e o Hermann. Eu faço os pai e dois, filho. o pai e o filho. É uma peça centrada no texto, eu fiz a adaptação. Essa peça eu falo que é um manifesto de autoexpressão. Porque assim, eu fiz a direção, a adaptação, figurino, maquiagem, eu faço a cenografia. É uma peça que cabe numa mochila. Por isso que eu falo que é um banquinho violão. Assim, e é ator e texto. Ator e texto. É. Que é o que importa. Que é o que importa. Que mais importa no teatro. Que Que dias, que horas? Os mesmos dias do ciclo, Sextas e sextas sábados e sábados de agosto, e sábados de setembro. Às 8h30 Kafka. Quer dizer, às 6h30 tem a leitura. E às 8h30 a Carta ao Pai do Carta ao Pai. Kafka. Isso vai até que dia? Até a última semana de setembro. A última semana de setembro. Eu sempre falo que leitura é como uma encenação, só que a gente não decorou o texto, porque Sim. a gente faz com tanta verdade, tanta dedicação, é como você vê a peça mesmo encenada, porque tem palco e plateia, uma encenação, só que a gente não decorou. Mas eu tenho visto coisas assim, manifestações da plateia, eu faço muita leitura dramática, né? No Sesc, em vários lugares, e eu vejo a reação da plateia, é tão emocionante. Eles embarcam mesmo, eles entram. Então é tanta responsabilidade quanto está fazendo uma temporada. Chama leitura dramática, as pessoas, eles vão ler. Tá, a gente vai ler? Não, a gente vai interpretar, vai fazer, né? só que a gente não decorou ainda. São essas manifestações que são paralelas ao teatro encenado, né? Que Exato. é publicar dramaturgia, publicar assim, dramaturgia, que é uma né? coisa que não tem muito. Assim, a gente está Pouquíssimo no construindo Brasil. o Brasil, né? É muito comum na Inglaterra, nos Estados Unidos. Você encontra né? as peças editadas, Sim. tal, aqui você não consegue, né? Teria 10 livros, né? Um em cada peça. Então, assim, e aí fazer leitura, quer dizer, são essas atividades paralelas ao teatro, complementares ao em si, teatro, né? entendeu? Ao teatro encenado. E Você tem cria público e as pessoas interlocutores, né? amam, sabe? A plateia adora, assim, é uma festa, uma alegria fazer. Então começa agora, Sexta-feira. sexta-feira, sextas e sábados de agosto, 18h30. 18h30, e os sábados de setembro. E na sequência o Carta ao Pai às 8h30 da noite. E assim, é um esquenta para a próxima novela do Valcir, que vai estrear, se não me engano, em outubro ou novembro, não sei, que chama Outro Lado do Paraíso. Outro Então Lado já é do um Paraíso. esquenta, Já assim, esquenta semestre, com Valcir Carrasco. Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista. 509 do lado do 509, metrô lado do Brigadeiro. Legal. Lugar Pô, charmosíssimo, maravilhoso. Só pode ser, vocês estão lá. Espera você lá. Então, Vai lá tchau. pra gente. Atílio. Gente aí. Atílio. Pode Beijo passar pra o Instagram? todos. Pode, é o Instagram. Meu Instagram, @JadeDiniz_. Eu sempre quis fazer assim, não tá bom? Mas meu sonho é segurar uma plaquinha e fazer assim. Todo mundo acha que tem, Tô né, Instagram? realizando. Sim. Dionísia Sub, Tuna Dueck, com W. Janis underline Stack. STAK. E Lucas Ponto Lentini. Lentini. E Gustavo Haddad com 2 Ds. Gustavo Segue a Haddad também, gente que não lá. veio. Tá legal. Sucesso pra vocês lá. Obrigada. Valeu, até agora.